Nós temos então, nesses exemplos que eu lhes dei, primeiro, uma limitação física. Fisicamente, nós não podemos fazer todas as coisas. Não podemos. Eu posso fazer um mergulho em apneia, ou seja, sem o tanque de oxigênio, no mar, descendo a mais de 30 metros? Dificilmente. Porque além de ter que segurar e aguentar a pressão, ter que voltar devagar para não ter uma embolia, talvez fisicamente a mim isso seja impossível. Talvez hajam profissionais do mergulho em apneia que tenham essa liberdade física. O Dimas não tem. Se falar que a piscina tem uma profundidade maior que 3 metros, o Dimas já entra pensando 2 vezes. Quanto mais fazer isso, é uma limitação física. Eu posso falar que vou trocar sozinho o pneu do meu carro sem o uso de macaco? Levantando o carro com a mão direita e trocando o pneu com a mão? Não posso. É fisicamente impossível. Assim como eu também não posso voar. Então a minha liberdade, ela é impedida por um limite físico da materialidade. Eu consigo chegar em 30 segundos aqui do bairro, aqui é Jaqueira, né? Aqui do bairro da Jaqueira, lá no centro da cidade de Tricínio, em 30 segundos não, é uma impossibilidade física, eu não consigo. Talvez quem está assistindo aí no futuro, temos passado a pensar de 100 anos, já deve ter inventado o teletransporte, mas nem em 2024, não. O primeiro obstáculo para a nossa liberdade é física, mas nós temos um segundo obstáculo, que é o obstáculo familiar e social. Por quê? Quando nós praticamos determinada ação, e uma ação, entenda, pode ser uma ação positiva no sentido de fazer alguma coisa, ou uma ação negativa no sentido de deixar de fazer uma coisa. Perceberam a diferença? Dimas, você vai na rua buscar pão. Se eu saio de casa e vou buscar pão, é uma ação positiva. Eu fiz algo acontecer. Se eu virar para o lado e dormir, é uma ação negativa. Eu não fui lá. Mas é positivo porque eu dormi. Tá, mas o que importa é o exemplo do pão. Eu não fiz aquilo. Eu posso dizer para o meu irmão: socorra aquela pessoa que caiu lá atravessando a rua. O meu irmão pode ter uma ação positiva de ir lá e socorrer, ou uma ação negativa de ficar aqui olhando. Não ir lá. Só que as ações positivas ou negativas, elas causam uma repercussão no meio familiar e social, elas causam uma repercussão nas outras pessoas. Vou voltar ao exemplo do pão. Se eu sair de casa para comprar o pão, meus filhos e esposa vão ter pão para comer. Se eu não for, eles não vão ter pão para comer, porque eu não fui. E aqui não importa ficar mirabolando, mas outro poderia ir. Não, a questão aqui é o que o Dimas está fazendo. Quando eu escolho uma coisa, essa minha escolha, ela tem uma repercussão na vida das outras pessoas. A pergunta que eu faço de início é: até onde é justa, e eu vou usar esse termo, porque eu poderia perguntar, já que estamos falando de generalidades, até onde é lícita, legal no termo de lei, uma ação. Mas não, vou falar injusta. Até onde é justa uma ação, ou uma ação positiva ou negativa minha? Tem coisas cuja repercussão sobre a vida dos outros é positiva no sentido de contribuir para o crescimento e a sobrevivência da outra pessoa, para o bem-estar da outra pessoa. Mas ela pode ser uma ação minha positiva e eu estou fazendo, mas o impacto sobre o outro ser prejudicial, nocivo, fazer mal para a saúde mental,
para a saúde física, para a saúde emocional da outra pessoa, para a saúde social do grupo onde eu me insiro. Se eu chegasse aqui e contasse uma baita mentira sobre um fato que tenha acontecido, fulano matou 3 pessoas e está aqui assistindo palestra, a reprovação social de quem acredita nisso vai ser de tal monta sobre tal pessoa que eu estou trazendo um prejuízo à vida daquela pessoa, prejuízo no sentido emocional, talvez financeiro, talvez social, talvez familiar e até físico, porque pode ser que a polícia venha aqui e prenda a pessoa. Até onde vai a minha liberdade? Porque se eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quero, ou pelo menos aquilo que me seja fisicamente possível. E contar uma mentira é fisicamente possível. Tentar manipular as mentes das pessoas é fisicamente possível, porque eu não estou manipulando o corpo, eu estou usando artifícios, ou poderia usar artifícios, para manipular a mente das pessoas. Mas o impacto é prejudicial e nocivo, não só para a vida das pessoas, porque quando isso faz com que a pessoa repercuta no meio social, atinge outros. Então eu estou, no final das contas, atingindo toda uma sociedade. Uma pessoa violenta que agride a esposa e os filhos, muitas vezes se revela o trauma dessas mesmas agressões que ela sofreu quando criança. Não vou dizer sempre, eu não sou psicólogo, mas, segundo os psicólogos, muitas vezes um comportamento dessa natureza revela uma pessoa traumatizada e prejudicada por causa do mesmo sofrimento que passou. Então, o que eu acho que eu estou prejudicando um filho, no futuro eu vou estar prejudicando a futura família dele. É um efeito, uma consequência de longo prazo por conta de algo que eu fiz. Ou se eu abandono financeira, física e emocionalmente uma criança, e essa criança leva essas feridas emocionais para a vida, essas feridas vão não só afetar a vida deles, como, de novo, possivelmente a vida de outros. Na primeira camada social, que é a família, mas imagina uma pessoa com todos esses traumas que esteja à frente de uma empresa comandando centenas de funcionários. Trazendo esses traumas, que tipo de comportamento ele pode ter sobre as pessoas? É uma ação, é uma consequência de longo prazo daquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Eu estou trazendo de dentro da doutrina espírita a noção de que nós temos livre-arbítrio, que o livre-arbítrio é proporcionalmente maior conforme a nossa consciência, mas também de que nós temos limitações físicas, familiares, sociais e até emocionais. E eu aduzi aqui mais um termo emocional. Muita coisa que a gente pode se predispor a fazer vai nos cobrar um preço emocional. Eu vou chegar lá na frente, vou falar um monte de palavrão e vou falar 1000 coisas verdadeiras ou mentirosas que vai machucar muita gente. Pode ser que ninguém me agrida, mas pode ser que todos se afastem de mim e eu passe a levar uma existência solitária. Eu vou dizer, vou usar uma gíria aqui dos anos 2020, eu tenho peito para segurar essa. Eu tenho condições emocionais de segurar, de dar uma resposta saudável ao afastamento das pessoas da minha vida, de ficar sozinho, de não ter família do lado, de não ter amigos, e ao contrário, de ser malquisto, mal querido, por assim dizer, pelas outras pessoas. Eu posso falar o que eu quiser nos canais de YouTube, mas as pessoas podem me cancelar. Eu vou ter peito para segurar o cancelamento.
é uma consequência emocional dos nossos atos. E eu vou conseguir segurar essa sem perder minha saúde mental e emocional? Nós temos notícias recentes, por isso eu contextualizei a data e o local onde estamos, onde uma pessoa bolsista num colégio de categoria de uma cidade do Brasil, de tanto sofrer bullying, eu não vou especificar os motivos aqui do bullying, mas tinha a ver com o financeiro também, entre outras coisas, ela não aguentou e se matou. Ela não deu causa ao bullying, mas há pessoas que dão causa à reprovação social de acordo com o comportamento que eles adotam. É muito fácil, por trás de uma câmera, ainda mais se você está sozinho no seu quarto, falar mil besteiras no canal de internet, todos esses que você conhece aí. Não vou fazer propaganda para ninguém, não vou fazer público para ninguém, não sou pago para isso. Mas isso vai chegar na consciência de uma pessoa e ela vai reagir. Eu vou ter emoção para segurar isso? Essa limitação tem a ver com as minhas emoções. Eu não posso fazer tudo o que eu quero, o que eu penso, porque talvez eu não aguente lidar com a reprovação das pessoas. E isso é uma coisa importante de ser dita. Porque nessa década de 2020, assim como em algumas anteriores, os problemas sociais decorrentes das redes sociais são muitos e estão se agravando. Então, quando eu participo de uma rede social e tenho uma ação nefasta sobre a outra pessoa, e quando eu for sofrer o juízo de reprovabilidade dos outros, eu tenho que pensar se eu vou aguentar ou não vou aguentar. Vou ficar doente, vou me matar, vou deprimir. E mais. Daquilo que eu falo, se a pessoa acreditar no que eu conto e for uma mentira, e ela tomar atitudes baseadas numa mentira, o quanto serei eu responsável pelo comportamento da outra pessoa? Recentemente, por isso eu citei o ano que nós estamos, aconteceu de um canal de YouTube de duas pesquisadoras, todas cientistas, doutoras, pesquisadoras efetivas, fez um vídeo desmentindo um influenciador digital que falou que a diabetes é provocada por um parasita e que fazendo um procedimento antiparasitário que ele podia vender, você ia ficar livre do diabetes. No ano de 2024, o conhecimento da medicina é que diabetes não tem a ver com parasitas. Não tem a ver com parasitas. Mas ele falou isso, essas cientistas foram falar que não é, e elas são cientistas, uma inclusive farmacêutica, não é isso. Ele entrou com processo e ganhou o processo para ganhar uma indenização moral, porque segundo a juíza, ela fez ele se sentir muito mal e constrangido quando denunciou a pessoa. Agora, e os que acreditaram que a diabetes tem um fundo parasitário e abandonaram a insulina e o tratamento da diabetes para usar aquele outro medicamento que não funciona? Qual é a responsabilidade daquele que ensina uma mentira? E olha, eu estou falando de fatos que se nesse momento aqui, em 2024, no futuro, forem procurar, vocês vão encontrar um monte de notícias nos vários meios que a internet tem, porque aconteceu, eu acompanhei o caso desde o começo, até porque eu acompanho o canal daquelas duas cientistas, elas não me pagam público, mas eu faço publicidade para elas, é o canal Nunca Vi um Cientista. É um canal que não é só de ciência, mas ela explica muita coisa de ciência, porque são duas cientistas. Eu tenho a liberdade para falar o que eu quero para as pessoas, correndo o risco de colocar a própria existência
existência física do outro, há perigo, eu tenho essa liberdade. Os Espíritos nos ensinam o seguinte: a nossa liberdade no meio social, ela tem um limite, que é onde começa a liberdade e a integridade física e emocional da outra pessoa. Eu não tenho liberdade para fazer ou falar aquilo que vai ofender a liberdade e a integridade física e emocional da outra pessoa. É um direito dela, é um confronto de direitos. A liberdade dela está limitada pelo meu, mas o meu direito está limitado pelo direito dela. Kardec chega a dizer assim, que a única hipótese que uma pessoa seria totalmente livre é a pessoa solitária numa ilha, porque não tem outra pessoa por perto. Talvez ela tenha a limitação física, mas não tem nenhuma limitação familiar ou social, porque não tem família nem nenhuma outra pessoa que constitua com ele um grupo social naquela ilha. Fora isso, a nossa liberdade é sim limitada. Nós não temos o direito de avançar sobre o direito das outras pessoas. E olha, isso é uma coisa que não precisa nem estar nas leis morais da terceira parte do Livro dos Espíritos. A legislação humana, por mais imperfeita que seja, ela reconhece isso. Você não pode fazer ou falar o que você quer quando você ofende, quando você põe a risco a existência da outra pessoa. É a lei humana, por mais imperfeita que seja. Você não pode. Você não pode inventar um personagem para criar um canal de internet, um perfil, canal de internet, para divulgar ideias cujas fontes são as vozes na sua cabeça, sem você saber se aquilo é verdade ou não, seja no campo científico e até mesmo espiritual. Você não tem o direito de tentar manipular para tentar arranjar seguidores e ganhar dinheiro. E por que eu estou agora citando muito os efeitos decorrentes de redes sociais ou de comunicação, que eu fiz questão de contextualizar temporal e espacialmente a minha fala. Porque pode ser que daqui a 50 anos a humanidade tenha evoluído para além desse ponto, que na verdade eu duvido que tenha evoluído tanto assim. A gente caminha a passos lentos, muito lentos na evolução. Mas nós não podemos nos arrogar o título, porque eu sou espírita, conheço da espiritualidade e vou contar ou inventar um monte de coisas que acontecem no mundo espiritual. Não, eu não posso fazer isso. Eu não posso me arrogar o título de médium, porque me foi feita uma revelação de que uma chuva torrencial vai cair e vai matar muita gente na região sudeste do estado do Rio de Janeiro. Tomara que eu não caia, senão vão falar que fui eu que roubei padre. Não, eu estou inventando isso aqui agora. Eu não posso me arrogar um título que eu não tenho e falar algo que não viria para isso. Mas não pode? Em última análise, o espírito poderia fazer um anúncio para evitar uma tragédia maior. Mas não é o que aconteceu nesse momento, eu estou inventando. Então eu não posso falar isso para você. Aliás, sobre previsões, vamos lá procurar em Allan Kardec, lá em A Gênese, essa questão de as previsões quanto ao futuro. Mas não é o tema de hoje. E isso vamos estudar em Allan Kardec, tem o Livro dos Espíritos, mas lá, já chegando na parte final de A Gênese, vai tratar bem sobre essa questão. Porque muita coisa, o que mais tem hoje em dia é gente fazendo previsão nos canais sociais. Até onde você pode acreditar ou não, bom, cada um faz o seu julgamento. Você tem o seu livre-arbítrio para aceitar. Só tome cuidado, porque a gente não sabe de onde aquilo está vindo. Lembre-se. Reconhece-se uma árvore pelos frutos. Pode ser que você não tenha contato com a árvore, no caso com a pessoa que fala, para tentar saber como ela é na vida dela e quais as intenções dela. Mas se analisar com racionalidade, lógica e um pouco de calma o que a pessoa fala,
você vai ter uma ideia da probabilidade de estar correto ou não no que ela diz. Mas dá trabalho. É mais fácil você acreditar nas cartas que caíram sobre a mesa e tudo que o outro disse, e não estou falando mal de quem coloca cartas para ter acesso ao inconsciente coletivo ou coisa que valha. Não estou falando. Mas o que a pessoa diz a partir disso vai depender do seu julgamento pessoal. Porque a pessoa pode falar talvez algo em que ela acredite. Não estou falando que ela está mal intencionada, mas se aplica a você, tem a ver com a sua existência. Você vai direcionar as suas atitudes de vida pelo que alguém leu nas borras de café? Vocês não devem nem saber esse negócio de borras de café, né? Procurem no Google previsões com base na borra de café. É uma coisa muito antiga, eu entreguei meio a minha idade. Mas não é porque eu lia, né, café na borra, não. É porque eu estudava muito aquelas coisas que aconteciam no século XIX, XVIII. Não tenho idade para isso tudo nessa encarnação. Talvez na outra eu até fosse um ledor de borra de café. Mas nessa eu não faço não. Perceberam? A reflexão que eu venho trazendo, olha como o tempo voa, né? A reflexão que eu venho trazer é o seguinte: olha, nossa liberdade tem limites. Nossa liberdade de fazer ou falar alguma coisa tem limites. Sociais, familiares, espirituais, ou o que mais quer que seja, tem limite. E o limite é o respeito à dignidade, à sanidade física e corporal, ao próprio direito de existir do outro. No final do século anterior, que eu estou falando no final do século XX, para quem está me assistindo muito no futuro, casos aconteceram em que coisas difundidas, disse-me-disse, fofocas sobre o que alguém teria feito de absurdo, levaram a linchamentos de pessoas inocentes. Vocês não vão acreditar nisso no futuro, mas lá no século XX isso aconteceu. No 21 também. Então tomem cuidado. Nós não temos essa liberdade. E eu falo isso sem pré-julgar qualquer coisa. Não falo isso levando preconceito de qualquer ideia filosófica, ideológica ou qualquer coisa, porque eu estou falando da interpretação da doutrina espírita aplicada às nossas vidas e que isso vale de uma maneira atemporal. Eu não quero me envolver com essas discussões de uma polarização que existe no começo desse século XXI. No futuro vocês vão estudar nos livros de história. Queira Deus que vocês tenham escola para estudar isso no futuro. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma coisa muito humana. Cuidado com o que você faz e fala. Você não tem o direito de fazer o que quer e falar. Ao contrário de uma crença que existe dentro de determinados, eu tenho que botar no plural, nichos sociais do século XX, em caráter internacional, você não tem direito irrestrito à responsabilidade. Não! O seu direito é restrito. É restrito. Você não pode colocar a vida, a integridade, a sanidade física e mental das outras pessoas em perigo. Você não pode. A lei humana tem recursos para dizer que não, e principalmente a legislação espiritual, as leis morais não deixam. Porque nós vivemos numa época, e com esse argumento eu encerro, em que as pessoas passam a acreditar no que elas acham. Tem uma ideia de pós-verdade, que a verdade não são os fatos, mas a verdade são o que eu acho dos fatos. E eu passo a achar, então, que essa é a verdade da vida. Você pode se dirigir assim, com o direito de estar pensando errado, mas cuidado para que isso não interfira na vida das outras pessoas, porque você tem uma responsabilidade, inclusive jurídica, legal, penal, criminal quanto a isso. É um alerta que eu faço, porque eu sou da área do direito.
tem que tomar cuidado. Nós temos que ter equilíbrio naquilo que pensamos, fazemos. A gente tem que estudar mais. Não é acreditar na primeira coisa que alguém buzinou no nosso ouvido, ou que alguém falou numa rede social de vídeos curtos, ou que apareceu no grupo de zap. Não! Nós temos que ter autonomia intelectual e emocional para parar e questionar se aquilo faz sentido ou não. E eu falo isso porque isso está, sim, tendo um impacto social negativo e profundamente negativo. Vivemos numa época em que no Oriente Médio, um determinado país resolveu retrucar contra uma agressão terrorista que matou ou sequestrou 1.200 pessoas, já tendo assassinado mais de 50 mil mulheres e crianças que não eram terroristas. Bom, e aqui tem gente que, se tiver rei, que vai meter o pau, né? Mas é a verdade. É a verdade. Vivemos num mundo onde as narrativas estão tomando conta da verdade dos fatos. Se nós não tivermos equilíbrio que a doutrina espírita nos dá, se nós não tivermos racionalidade que a doutrina espírita nos dá, para separar os fatos e as narrativas, para a gente tentar entender o que realmente é verdade ou não, nós vamos estar contribuindo para a decadência e a aniquilação da sociedade humana. Olha, vou lhes dizer uma coisa e com isso eu fecho. Um dia, lá nos anos 2000, meu filho tinha uma coisa de que o mundo ia acabar, né? Lá nos anos 2000, meu filho perguntou se o que ia acontecer se o mundo acabasse. Eu falei, filho, está tudo bem, todo mundo vai morrer. Mas tá, todo mundo vai morrer, eu falei, não tem problema. A gente vai reencarnar depois em outro lugar. Então deixa eu contar uma coisa para vocês pensarem. O planeta Terra vai continuar a existir depois que a raça humana se exterminar, se for o caso. Então se preocupe com o futuro da tua existência e das nossas gerações, porque o mundo que nós vamos deixar para eles, se vai ser um mundo de ódio e regressão intelectual, ou se vai ser um mundo de paz e de grandes avanços, depende do que nós fizermos hoje. Cada um de nós. Uma floresta, um incêndio que destrói uma floresta inteira, começa de uma pequena família. Não seja você essa família. Bom, agradeço a paciência com que me ouviram, espero que tenham a isenção de ânimo para julgar o que eu disse, a minha mensagem. Podem discordar educadamente do que eu disse, até porque se não forem educados não vão receber de mim a minha maior atenção, que eu não vou dar atenção para pessoas deseducadas, mas todos aqueles que quiserem argumentar aqui ou em outros lugares, podemos conversar, porque estamos lidando com coisas que são muito acima dos nossos mimimis cotidianos. Eu agradeço a presença dos que aqui estão, agradeço a audiência dos que vierem assistir e agradeço aos meus amigos espirituais por terem estado comigo e ajudado a que eu tenha conseguido trazer essa mensagem e espero não ter passado do ponto, embora tenha sido enfático em relação a algumas coisas, porque eu vejo que o momento é de afirmação enfática do bem, da verdade, da lógica. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe. Queremos aí agradecer a Deus por essas reflexões a respeito da lei de liberdade, né? E vamos nos preparar para o nosso encerramento. Agradecer a presença de todos mais uma vez. E possamos aí, vai vir uma músicazinha para a gente se levarmos nossos pensamentos e sentimentos a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, o nosso mestre e amigo profissional de todas as nossas almas, aos amigos espirituais, para agradecermos essa oportunidade.
nós possamos poder fazer uso da nossa liberdade, pensar, sentir, de agir, ela estando em sintonia, estando no mesmo diapasão, possamos cada dia mais nos conscientizarmos dos seus ensinamentos, das leis eternas de Deus nosso Pai, para podermos nos conduzir no nosso dia a dia, junto aos irmãos de jornada, respeitando uns aos outros, buscando uma convivência fraterna, pacífica e amorosa. Abençoe-nos,